Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós temos a resolução de dois exercícios de termoquímica. Nesse primeiro exercício, ele fala: equacione as reações de formação das seguintes substâncias no estado padrão. Então, a ideia aqui é a gente montar a equação de formação de cada uma dessas substâncias. Lembrando, que numa equação de formação, nós temos um único produto, então é só um produto como resultado, e no caso é cada uma dessas substâncias, e os reagentes são as substâncias simples no estado holotrópico mais estável nesse estado padrão, no caso 25 graus Celsius e 1 atm. Então vamos lá, ó. No caso da água, a formação da água, nós temos o seguinte. Então, o único produto é a água. Então, para ser uma equação de formação, só pode ter um produto, no caso, a substância aqui em questão. E os reagentes serão aqueles que vão formar água, no caso, hidrogênio e oxigênio. Para o hidrogênio, a substância alotrópica, a substância simples, a única, na verdade, é o gás hidrogênio. No caso do oxigênio, nós temos duas substâncias simples a partir do oxigênio. O gás oxigênio e o gás ozônio, o O3. Neste caso, o O2, o gás oxigênio, é a substância simples mais estável. O gás oxigênio é a forma alotrópica mais estável. Então, a equação de formação da água, os reagentes, o gás hidrogênio, e o gás oxigênio. E o único produto, a água. Agora, nós precisamos balancear, ajustar os coeficientes. Para formar água, eu preciso de 2 hidrogênios, então 1 mol do gás hidrogênio. Eu preciso 1 mol de oxigênio. Como o gás oxigênio é O2, então eu coloco meio mol. E aí eu tenho 1 oxigênio e eu tenho a equação balanceada. E a gente vai fazer isso para cada uma dessas substâncias. Ó. Na formação do HCl, que é o cloreto de hidrogênio, o único produto é a espécie, o HCl, e o hidrogênio, a substância alotrópica, simples aqui é o gás hidrogênio, e o cloro é o Cl2, é o gás cloro. Ajustando aqui que eu preciso de 1 de hidrogênio e 1 de cloro, então eu vou colocar meio mol do Cl2 e meio mol do H2. Aí eu tenho a equação de formação do HCl balanceada. No caso do NO2, é a mesma coisa. O único produto é o NO2. E aí eu preciso de 1 de nitrogênio, então meio mol. O gás nitrogênio é a única substância simples do nitrogênio. Então, só pode ser o N2. No caso do oxigênio, em vez do ozônio, é o O2, a substância simples mais estável. Então, a gente usa o O2. Precisou de 2, 1 mol de O2. No caso do C2H4, que é o eteno, um gás também, eu preciso, então, de 2 de carbono. No caso do carbono, a gente tem várias substâncias alotrópicas. O grafite, o diamante e o fulereno. São vários compostos aí, que criam uma classe, que a gente diz de fulerenos. Então, o grafite é a forma alotrópica mais estável. Então, a gente usa o grafite. Então, eu vou precisar de 2 carbonos? 2 carbonos. Eu vou precisar de 4 hidrogênios? 2 mols do H2, 4 também. Eu tenho a equação de formação do eteno, que é esse gás aqui, a partir da sua substância simples. No caso do C6H6, que é o benzeno, a gente tem, então, a única substância como produto, o C6H6. Carbono, para formar, grafite. Preciso de 6, então 6 de grafite. Hidrogênio, eu preciso de 6. Substância simples é o H2. Então, 3 de H2, eu tenho os 6 hidrogênios. Essa é a equação de formação do C6H6. E, por fim, o ácido nítrico. Então,
eu tenho como único produto o HNO3, tá? Então, quem são as substâncias simples que formam, né, o ácido nítrico? O hidrogênio é o gás hidrogênio. Preciso de um, então meio mol de H2. O nitrogênio é o gás nitrogênio, meio mol. Eu tenho 1 mol aqui. E por fim, eu preciso de 3 mols de oxigênio. O gás oxigênio é o O2, então eu multiplico por 1,5. Né? 3 sobre 2, 1,5 vezes 2, 3. É a quantidade que eu tenho aqui. Então, nós temos a equação de formação de cada uma dessas substâncias aqui que ele pede. Então, sempre um único produto e os reagentes sempre a substância simples na sua forma alotrópica mais estável nesse estado padrão. O segundo exercício aqui do Enem, ó, o que ele pede? Ó, nas últimas décadas, o efeito estufa, né, o aquecimento global, é uma preocupação que a gente tem, né, com o meio ambiente, com a Terra, né, tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação do CO2, um dos grandes vilões, aí, não o único, né, mas preocupação com o gás carbônico, que é gerado, né, durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. Então, os derivados de petróleo, principalmente. O quadro traz a energia padrão de combustão a 25 graus Celsius, né, o ΔH, do metano, do butano e do octano. Então, está aqui, ó, o composto, a fórmula deles, massa molar e a energia gerada por mol de cada um. Um mol de metano gera 890, um mol de butano, 2.878 e um mol de octano, 5.471. Negativo, né, o ΔH, processo exotérmico, liberação de energia. Aliás, toda combustão sempre, né, um processo exotérmico. Então, à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais, né, relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. É uma busca aí nossa, né? Nesse sentido, considera-se, né, então, que o metano, butano e octano sejam representativos, é o principal constituinte, né? Então, nós temos o gás natural, principal constituinte, o metano, o gás liquefeito de petróleo, que a gente chama, né, de GLP, o butano, né, um dos principais componentes, e a gasolina, né, que é o octano ou isoctano. Então, as principais substâncias, porque é uma mistura, né, de componentes. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido, isso aqui é muito importante, ó, que vai fazer toda a diferença para resolver. Ele quer a quantidade de calor por mol de CO2. Tá? Se fosse por mol do combustível, já está dado aqui, né? Um mol de octano gera 5.471, do butano 2.878 e metano 890. Mas como a preocupação é ambiental, ele quer saber, e o CO2 gerado para produzir a energia, mas por mol de CO2? Ele quer a ordem crescente, então, desses combustíveis. Então, como é que a gente faz? Ó, bom, primeiro nós vamos montar as equações, né, de combustão de cada um desses compostos. Então, combustão sempre, né? O combustível reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Todo o carbono do combustível vira CO2 de maneira ideal, né? Todo hidrogênio vira água. Então, reagiu com oxigênio, sempre gás carbônico e água. Agora, a gente precisa balancear isso daqui, né? Se eu pegar um mol de cada um, como é que vai ficar a quantidade de CO2 gerada? No caso do metano, se eu reagir 1 mol de metano, eu tenho 1 de carbono, vai formar 1 de CO2. Eu tenho 4 hidrogênios, forma 2 águas, 4 hidrogênios. Com isso, né, eu tenho 4 oxigênios, 2 aqui mais 2 aqui. Então, eu precisei de 4 oxigênios nessa combustão. Coloco 2 aqui, eu tenho os 4 oxigênios. No caso do butano, veja, se eu colocar 1 mol de butano, são 4 carbonos aqui.
Então, vai me gerar 4 de CO2. São 10 hidrogênios, vai gerar 5 água, porque cada água 2 hidrogênios. E, ao fazer essa queima aqui, né, desse butano, eu tenho, né, essa quantidade de CO2 e água. Então, por tabela, eu tenho a formação, não, eu tenho a necessidade de 13 oxigênios. 4 vezes 2, 8 oxigênios aqui, mais 5 aqui, 13 de oxigênio. Então, eu tenho que colocar 13 aqui. 6,5 vezes 2, eu tenho 13 de oxigênio. Equação balanceada. Por fim, se eu pegar 1 mol do C8H18, do octano, eu tenho 8 de carbono aqui. Então, eu vou gerar 8 de CO2. São 18 hidrogênios, vou gerar 9 de água. Então, por tabela, eu tenho quanto de oxigênio aqui desse lado? 8 vezes 2, 16 oxigênios aqui, 9 de água, 9 oxigênios aqui. Isso me dá 25. Tá? Então, eu tenho que ter os 25 de oxigênios para essa queima total. Então, 12,5 vezes 2, 25. Então, eu tenho as 3 equações balanceadas. Agora, eu vou correlacionar a quantidade de energia gerada por mol de CO2. Na primeira, ao queimar 1 mol de metano, gera 1 mol de CO2. Então, essa quantidade de energia gerada é para 1 mol de CO2 mesmo, que é a quantidade que foi gerada. Nessa de baixo aqui, eu vou produzir 2.878 por 4 mols de CO2, que foi a quantidade aqui gerada. Então, essa energia, juntamente com a produção dessa energia, gera-se 4 mols de CO2. E nessa última, para gerar essa quantidade aqui, na queima de 1 mol do octano, por tabela, gerou 8 mols de CO2. Então, eu vou produzir essa energia por 8 mols de CO2. Se ele quer por mol de CO2, eu vou padronizar todos por mol de CO2. No caso, então, se aqui é para cada 4, se eu dividir por 4, eu tenho para cada mol de CO2. Então, se eu divido isso por 4, eu tenho a produção de 719,5 de energia para cada mol de CO2. Aqui, essa energia para 8. Se eu dividir, então, por 8, eu tenho por mol de CO2 no octano. Então, dividir por 8, 683,9 kJ para cada mol de CO2. Então, essas são as quantidades por mol de CO2 em cada um destes combustíveis. Neste caso, então, ele pede a ordem crescente. Então, quem menos produz energia por mol de CO2 é o octano da gasolina. Depois é o butano, presente no GLP. E por fim, quem mais produz energia para cada mol de CO2 é o metano com 890. Então, a ordem crescente fica gasolina, GLP, gás natural. Isso aparece na alternativa A. Essa é a ordem crescente, então, da relação de energia produzida para cada mol de CO2. Nesse caso, se a única questão é essa, então, esse é o mais eficiente para a geração de energia por consumo de metano e a produção de CO2. Valeu, pessoal. Até a próxima.